Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano de Física e essa é a segunda aula da sequência de aulas da cinemática escalar. A gente vai falar a respeito de velocidade escalar média e se você perdeu a primeira aula, é só acessar aqui em cima no card a respeito de deslocamento escalar, beleza? Então vamos lá. A velocidade escalar média ela é definida como uma relação entre o ΔS e o ΔT. Daí a necessidade de você assistir a primeira aula, porque eu defini lá o que era esse tal de ΔS, né, que a gente chama de deslocamento escalar. Então, vou retomar a trajetória que eu peguei na aula anterior, né? Então a gente tem aqui uma reta orientada com uma origem. Essa é a posição aqui que a gente está chamando de posição A, é a posição inicial. O cara vai deslocar até uma posição B, né? Imagina se fosse um carro, né? Ele saindo de uma posição, indo para outra, ele vai sair de A, vai para B e vai chegar aqui na posição final SB. Então, durante a posição inicial e a posição final, existe aqui um certo deslocamento, né? Que a gente chama de ΔS, que nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. Quando você sai daquela posição inicial, você olha no relógio e lá está marcando o tempo. Esse tempo é o tempo referente a essa posição inicial, que a gente chama de tempo inicial. Então vamos supor que seja 12 horas, meio-dia. E aí você chega na outra posição, posição B, num tempo igual a 14 horas. Quanto tempo você demorou, né, nesse deslocamento? Então, aquela posição final, ela está associada a um tempo final de 14 horas, a posição inicial está associada a um tempo de 12 horas e o tempo que você demorou, né? O intervalo de tempo entre a posição inicial e a posição final vão ser de 2 horas. Muito simples, é só você fazer o tempo final menos o tempo inicial. Então vai ser 14 menos 12 dá 2, né? Então para pegar esse intervalo de tempo, que a gente chama de ΔT, lembra que delta é uma variação, vai ser o tempo final menos o tempo inicial, ok? E a velocidade média, como eu tinha dito para vocês, é a razão, ou seja, é a relação, é a divisão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. Então a gente vai calcular assim, vai denotar, vai representar a velocidade média por Vm e vai ser ΔS dividido por ΔT. Todas as grandezas físicas, como a gente já falou nas aulas iniciais, elas têm unidades de medida. Então, ΔS no sistema internacional, ele é medido em metros. O ΔT é medido em segundos. E a velocidade média? Pessoal, é uma composição das duas unidades. É metros em cima, segundos embaixo. Então, no sistema internacional, a gente representa a unidade medida de velocidade por metros por segundo, ok? Então, a gente tem aqui a representação metros em cima, segundos embaixo. A gente vai ver muito por aí também metros barra S, né? Que é metro por segundo. E a gente vai representar também por metro vezes segundo a menos 1. Quando a gente pega o segundo que está embaixo e inverte o número, só que tem que inverter o sinal do expoente. Então, essas três maneiras da gente representar a unidade medida de velocidade no sistema internacional. Só que no dia a dia a gente não mede a velocidade em metros por segundo, né? Então você pega um carro, o velocímetro, aqui no Brasil ele está calibrado em quilômetros por hora. Se você for para os Estados Unidos, lá vai ser em milhas por hora. Aqui no Brasil, o sistema usual de velocidade é quilômetros em cima, horas embaixo, que a gente também pode escrever assim, quilômetro barra H, ou quilômetro por hora, que é igual a quilômetros horas a menos 1. Repito, esse menos 1 significa que eu peguei a hora embaixo, coloquei para cima e inverti o sinal do expoente. Beleza? Então quer dizer que a gente está acostumado com a unidade medida em quilômetros por hora. E muitas vezes os exercícios de Enem, de vestibular, eles trazem as velocidades em metros por segundo, ou pede a velocidade em metros por segundo. Como é que você vai fazer? Existe uma técnica de transformação, é a transformação de unidade de medida. Então, por exemplo, se você pegar 72 km por hora, né? Então vamos transformar as unidades de medida. 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos, né? Então é só você fazer 60 vezes 60, né? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Se eu multiplicar os dois, 60 vezes 60 dá 3.600. Então 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu quiser simplificar,
Divido em cima por 1.000, divido embaixo por 1.000. 1.000 dividido por 1.000 em cima dá 1. E aí, repara, a unidade de medida já está em metros. Se eu dividir 3.600 por 1.000, fica 3,6. Repara que o tempo também já está em segundos. Então, 72 vezes 1 dá 72, dividido por 3,6 metros por segundo. Ou seja, 72 dividido por 3,6 é 20 metros por segundo. Então, só de transformar a unidade de medida, a gente criou uma técnica, né, que é pegar a velocidade de quilômetros por hora, que é 72, dividir por 3,6 e eu já tenho a resposta em metros por segundo. Criamos uma regra prática, né? Então, serve para velocidade só. De quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir o valor por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Beleza? Então, esse 3,6 vai ser importante para a transformação de unidade de medida de velocidade. Tá certo? Então, vamos resolver um exercício aqui. Bom, esse aqui é assim. Um automóvel passou pelo marco quilômetro 24 km de uma estrada às 12 horas e 7 minutos. A seguir, passou pelo marco 28 km da mesma estrada às 12 horas e 11 minutos. Então, pessoal, ele deslocou da posição 24 até a posição 28, num tempo de 12 horas e 7 minutos até 12 horas e 11 minutos. A velocidade média do automóvel entre as passagens pelos marcos foi de aproximadamente. Então, o que ele está pedindo para a gente? Velocidade média. Fiz um desenho aqui para tentar deixar mais fácil a compreensão. Então ele vai sair dessa posição 24, vai para a posição 28, nesse tempo aqui. Bom, qual vai ser, pessoal? O ΔS. Então, o ΔS é a posição final menos a posição inicial. Então vai ser 28 menos 24, que dá 4 km. O tempo de 12 horas e 7 minutos até 12 horas e 11 minutos, eu vou sair de 7 minutos, vou para 11, isso vai dar quanto? 4 minutos, ok? Então, eu vou ter que transformar para horas esse valor, porque o resultado está em quilômetros por hora. Então, como é que eu faço? Divido por 60, tá certo? Nada mais é do que uma regrinha de 3, que eu vou resolver daqui a pouquinho para vocês. Então, vai ficar assim, o ΔS é 4, o ΔT é 4 sobre 60, então, repito, para transformar minutos para horas, basta você dividir o valor dos minutos por 60. Então, como é que eu resolvo isso? Eu mantenho o valor de cima, que é 4, e multiplico de baixo invertido. Se eu simplificar 4 por 4, fica quanto? 60. Então, o resultado é 60 km por hora. Beleza? Bom, como é que eu procedo nessa transformação, né? Isso é super importante, pessoal. Vou pegar uma canetinha aqui. Então, a gente tem 1 hora, né? Deixa eu tentar desenhar aqui. Hora. Corresponde a 60 minutos. E se a gente tiver 4 minutos, que é esse caso aqui, né? Então, 4 minutos, eu tenho que respeitar para fazer a regrinha de 3, unidade embaixo de unidade, e aí a gente vai ter um valor correspondente em horas. Vamos chamar de x, beleza? Bom, como é que eu resolvo isso? Essa é uma regrinha de 3, vou ter que multiplicar invertido. Então vai ficar 60, deixa eu colocar aqui, 60 vezes x é igual a 4 vezes 1, que dá quanto, pessoal? 4, né? Todo mundo sabe ou não? Uhum. E aí o x? O x eu vou ter que isolar, eu vou ter que deixar ele sozinho. Então eu vou ter que fazer a operação inversa aqui, né? Então se está multiplicando, eu vou ter que passar dividindo 4. Então vai ficar 4 dividido por 60. E é isso que eu tinha falado para vocês antes. Então, para criar essa regra prática, né? Como é que a gente faz? Todas as vezes que aparecer isso aí vai ser frequente, pessoal. Todas as vezes que tiver que transformar minutos para horas, você divide o valor por 60. É uma regrinha de 3, né? Que a gente está criando uma regrinha. Tá certo? Então vamos para o próximo. Próximo exercício, que é o Unicamp 2017. Esses exercícios eles estão na lista que eu deixei aqui embaixo para vocês e que você também pode acessar pelo meu site, que é o fisicanovestibular.com.br. Né? Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 km. Bom, o
que é isso, pessoal? 6.480 quilômetros é o delta S. E ele percorreu isso em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente... Bom, então, o delta S, 6.480 quilômetros. O delta T são 5 dias, mas olha a resposta. Está tudo em horas. Então, você vai ter que transformar os 5 dias em horas. Então, cada dia tem 24 horas. 5 vezes 24 dá 120. E aí, é só resolver. Velocidade média delta S sobre delta T. 6.480 dividido por 120 dá 54 km por hora. Portanto, a alternativa correta é A. Beleza? Agora um exemplo super interessante, porque quando a gente quer medir distâncias pequenas, né? Então, tipo, comprimentos pequenos. Eu quero medir o comprimento dessa carteira onde eu estou apoiado. Então eu vou usar a unidade de medida centímetros. Eu posso até usar metros, mas metros é usado para comprimentos um pouco maiores, né? Eu vou medir a largura de um terreno, por exemplo, eu tenho que usar metros. Mas a distância entre duas cidades a gente usa quilômetros, né? Quando a gente quer medir distâncias muito grandes, tipo a distância entre duas estrelas, né? Com distâncias muito grandes, milhares de quilômetros, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma unidade de medida, né, característica. E nesse caso os astrônomos, os físicos, eles inventaram uma unidade de medida para essas grandes distâncias, que é chamado de ano-luz. O ano-luz é uma unidade de medida de distância. E um ano-luz corresponde a uma distância percorrida pela luz durante um ano, né? Qual seria a velocidade da luz? 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Pessoal, são 300 mil quilômetros em um segundo. 300 mil quilômetros em um segundo, ou seja, em um segundo ela percorre uma distância de 300 mil quilômetros. Em 2 segundos, 600 mil. Em 3 segundos, 900 mil. Em 4 segundos, 1.200.000 quilômetros. Então, é uma velocidade muito alta, ela percorre uma distância muito grande num tempo muito pequeno, né? Então, um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano inteirinho, né? E um ano, ele tem, já fiz a conta para vocês, ele tem aproximadamente 31 milhões de segundos, que eu estou colocando em potência de 10 aqui como 3 vezes 10 a sétima segundos, tá certo? Então, para calcular isso, basta você pegar o ano, né? Tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Se você multiplicar tudo isso, né? 365 vezes 24 vezes 3.600, você vai chegar aproximadamente nesse valor aqui de 31 milhões de segundos. Então, como é que a gente faz? Bom, se eu quero calcular a unidade de medida de distância, eu vou pegar a velocidade média, né? Que é velocidade média, que é delta S sobre delta T, e vou passar o tempo multiplicando. Existe uma regrinha prática aqui super legal, pessoal, porque se eu fizer um triangulinho aqui, repara só, eu não tenho muita habilidade para ficar desenhando no mousepad, mas vou tentar aqui. Então, a gente tem aqui um triângulo, eu vou dividir o triângulo assim, ó. Então, aqui a gente vai ter a velocidade, ok? Aqui a gente vai ter o delta S. E aqui embaixo a gente vai ter o delta T. Então, se a gente dispor o triângulo dessa maneira, e eu quiser saber qual fórmula usar, porque eu posso calcular 3 coisas aqui, né? Velocidade, deslocamento ou tempo, é só colocar o dedinho em cima. Se eu colocar o dedinho em cima da velocidade, vai ser delta S sobre delta T. Se você colocar o dedinho em cima do delta T, vai ter delta S sobre a velocidade. Se você colocar o dedinho em cima do delta S, tampando o delta S, vai ser velocidade vezes o tempo, tá ligado? Então, a velocidade vezes o tempo, calcula o delta S. Nesse caso, a gente vai ter para a velocidade 3 vezes 10 a quinta, para o tempo 3 vezes 10 a sétima, isso dá 9 vezes 10 a 12 quilômetros, né? Então, a ordem de grandeza desse valor vai ser 1 vezes 10 a 13 quilômetros, ou seja, um ano-luz ele tem 10 trilhões de quilômetros aproximadamente, tá certo? É uma distância muito grande. Eu estou falando isso porque essa é uma unidade de medida também muito utilizada né, na astronomia. Então, se você pega, por exemplo, né, a estrelinha mais próxima nossa, que é a Alfa de Centauro, que a gente chama de Alfa...
A letrinha não fica muito boa. Alfa 100, né? E a Terra, tá aqui a Terra, nossa casinha, nossa nave espacial. Então, se você medir essa distância aqui, ó, essa distância, ela corresponde a 4,2 anos-luz. Nossa, mas tá feia a letra. Desculpa. Né? Então, esse valor aqui corresponde a 4,2 anos-luz. Então, a luz demora 4,2 anos para sair de lá e chegar aqui, né? Então, se a gente está recebendo a luz dela à noite hoje, então demorou 4,2 anos para essa luz chegar aqui, né? Se a gente considerar o Sol, né? O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, demora aproximadamente 8 minutos e 20 segundos, né? Então a gente está à distância do Sol, 8 minutos luz aproximadamente. Da Lua é 1,3 segundos para a luz chegar até aqui, então a distância é de 390 mil quilômetros aproximadamente, que dá mais ou menos 1,3 segundos luz, né? Então a gente pode usar essas outras unidades de medida de distância também, tá certo? Bom, em relação à classificação dos movimentos, em relação ao sinal da velocidade, se o ΔS for positivo, o ΔT sempre vai ser positivo, né? Um intervalo de tempo, o tempo vai sempre para frente. O ΔS sendo positivo, a velocidade também vai ser positiva e esse movimento vai ser chamado de progressivo. Se a velocidade for negativa, significa que ele está contra a trajetória, ΔS é negativo e aí a gente vai ter um movimento retrógrado. Então, repito, se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo, ele está a favor da trajetória. Se for retrógrado, ele está contra a trajetória. Beleza, pessoal? E aí a velocidade vai ser negativa. Muito bom? É isso aí. Então, a velocidade, ela pode ser lida instantaneamente. Então, ela é chamada de velocidade instantânea. Você está dirigindo um carro, olha no velocímetro. Então, a velocidade que você lê naquele instante, né, naquele intervalo de tempo muito pequeno, é a velocidade instantânea. Se a velocidade for constante, a velocidade instantânea é sempre igual àquela velocidade média que o corpo está, tá certo? Que o móvel está. Então, a gente define a velocidade instantânea como a velocidade quando o tempo é muito pequeno, quando o intervalo de leitura é muito pequeno, tá certo? Não vamos entrar em detalhes agora, porque a gente vai falar disso depois, mas tá aí, ó, em movimentos em que a velocidade não varia, temos velocidade instantânea igual a velocidade média, tá certo? Vou resolver mais um exercício aqui para vocês, ok? Baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão e reflexão, as ondas de ultrassom podem ser empregadas para medir espessuras de vasos sanguíneos. A figura a seguir representa um exame de ultrassom obtido de um homem adulto, onde os pulsos representam os ecos provenientes das reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria carótida. Suponha que as velocidades de propagação do ultrassom seja de 1.500 metros por segundo, ou seja, essa onda dentro do nosso organismo, ela vai ter uma propagação muito alta, né? 1.500 metros por segundo, e nesse sentido, a espessura e a função dessa artéria são respectivamente... Legal. Ó, vamos calcular a espessura dela então. Vai ser, né? A gente vai pegar esse gráfico aí, que já estava disponível lá no exercício. Tem uma que bate por fora, tem uma que bate por dentro. Pessoal, quem que vai voltar primeiro? A que bate por fora ou a que bate por dentro? Essa aqui por fora, ela volta primeiro. Então, ela dá esse primeiro pulso aqui, ó. Esse primeiro pico, né? E essa aqui vai voltar depois. Quando ela volta, ela dá esse pico aqui, beleza? Então essa aqui da onda que vem por fora, essa aqui da onda que vem por dentro. Então vai, bate e volta, né? Então, a diferença de tempo é a diferença de tempo de chegada dessas duas ondas. Que dá quanto? Bom, aqui você pode perceber que dá 2 microsegundos, presta atenção, o micro é 10 a menos 6. Também eu já falei disso nas aulas iniciais, se você está com dúvida, é só acessar essas aulas lá. Então, até 16 microsegundos, né? Então, 16 menos 2 dá 14 microsegundos, que é 14 vezes 10 a menos 6. Bom, a distância percorrida, né, nessa espessura,
nesse intervalo de tempo, é igual a 2 vezes a espessura da artéria. Por quê? Porque a onda entra dentro da artéria, bate e volta. Então ela percorre uma espessura, depois volta percorrendo outra espessura, ok? Então, para a gente calcular o ΔS, né, vai ser velocidade média multiplicado pelo tempo. A espessura é igual a 2 vezes, o deslocamento vai ser igual a 2 vezes a espessura da artéria. Então, velocidade multiplicado pelo tempo, então vai ficar assim, ó, 1.500 que é a velocidade, o tempo, né, entre as duas recepções, 14 vezes 10 é menos 6, passei o 2 dividindo, tudo isso dividido por 2. Para fazer essa continha aqui é melhor colocar tudo em notação científica e a gente chega numa espessura igual a 1,05 vezes 10 a menos 2 metros. Confere os cálculos aí, se vocês tiverem dúvida, deixa no comentário. A espessura vai ser de quanto então, pessoal? Bom, 10 a menos 2, então, também lá das aulas iniciais, ó, isso aqui corresponde ao centi, ao Czinho, né? Então vai ficar 1,05 centímetros, ou seja, 1,05 centímetros. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta é A. Então é isso aí, né? Essa aula é super importante, ela vai estar presente praticamente na mecânica inteira. O conceito de velocidade, ele é importantíssimo. Então, se você quiser rever essa aula, é só voltar, reveja, resolva os exercícios da lista, resolva os exercícios que eu fiz aí com vocês novamente e, tendo dúvidas, é só deixar aí pra gente. Então, se você quiser ter acesso a mais listas, então entra lá no nosso site fisicanovestibular.com.br, beleza? Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.